Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Meu nome é Emanuele Bianca Dallara e sou graduanda do curso de Ciências Sociais Licenciatura da Universidade Federal de Goiás. E, primeiramente, gostaria de agradecer muito, essa oportunidade de fala, esse espaço para debater sobre a minha pesquisa. Ainda mais, nós alunos da graduação que nem sempre temos essa oportunidade, então parabenizo muito aos organizadores desse workshop. O título do meu trabalho que eu submeti foi Navegando em Meio à Pandemia, Estratégia de Diálogo do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás em Período de Isolamento Social. Meu coautor, e também meu orientador, é Manuel Ferreira Lima Filho. E esse relato de caso, na verdade, ele é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi para o programa ProLicen da Universidade Federal de Goiás. E essa pesquisa ela teve como foco principal refletir um pouco sobre a intensa inserção do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás em ambientes virtuais. Essa inserção ela já tinha começado antes do período de pandemia, mas por conta do isolamento social ela foi intensificada. Eu tive 2 objetos de análise ao longo da minha pesquisa, sendo o primeiro deles o software Tainacan, para disponibilização do acervo do Museu Antropológico de forma online. E também o segundo objeto foi o processo de filmagem de 360 graus da exposição em comemoração aos 50 anos do Museu Antropológico, chamada Rede, Saberes e Ocupações. Essa exposição ela teve o começo da preparação do desenvolvimento dela feito de forma presencial e atravessou o contexto pandêmico de isolamento social. Então, ela terminou por reuniões virtuais e também ela foi lançada através de uma transmissão do YouTube, no canal no YouTube. E a 360 graus ela veio como uma resposta, porque a exposição ela não poderia ser visitada pessoalmente, fisicamente. Então, a 360 graus ela foi um meio de possibilitar que as pessoas visitassem e interagissem com esse espaço, mesmo que em suas casas. Bom, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Museu Antropológico, Ele foi fundado em 1970, com professores do Departamento de Antropologia e Sociologia do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás. No contexto da fundação do museu, a antropologia ela se voltava muito para o colecionamento de itens que eles acreditavam que eram de culturas que seriam extintas por conta da modernização, culturas essas que eram indígenas, muitas vezes, quilombola ou pessoas que tinham muito vínculo e muita vivência do folclore, Então, eles coletavam os itens dessas culturas e guardavam nos museus e estudavam, porque eles acreditavam que iria acabar aquilo, chegasse uma hora, E também foi nesse momento da criação do museu em que a antropologia estava sendo instituída enquanto uma disciplina. Então, o museu ele foi muito importante, para mostrar realmente a efetividade da antropologia enquanto disciplina. E ao longo dos anos, tanto o museu quanto a antropologia, eles sofreram vários processos de transformação mesmo. E muitos desses processos, eles diziam a respeito de pensar a antropologia, repensar também a forma de fazer o museu, de ser museu, e também a forma de diálogo que eles realmente criavam ali com a sociedade. E de todas essas transformações, 2 delas são muito impactantes. A primeira é a nova museologia, o movimento, que foi um movimento da museologia mesmo, e que começou a dar ênfase no público do museu, porque antigamente o museu era muito visto como um centro de pesquisa, Então a comunidade, a população não tinha muito acesso àquilo que estava acontecendo ali dentro, Então você pensar essa população, essa sociedade, faz com que você comece a desenvolver meios de comunicação mais eficazes, Que traga aquele objeto, aquele item para a realidade do visitante, para a realidade da população. Então, esse movimento foi muito importante. Assim como o movimento da curadoria compartilhada, que na verdade é uma técnica, que é utilizada para chamar as pessoas para diálogo, e para a construção de exposição juntas, Essa exposição Rede, Saberes e Ocupações que eu comentei anteriormente, ela teve um dos módulos, foi composta em 4 módulos. O terceiro módulo dela, ele foi feito através dessa museologia compartilhada. Então, o museu, ele chamou
pessoas que transitam e que utilizam o espaço do museu, né, que foram 4 grupos, foram indígenas, foram quilombolas, foram integrantes do movimento hip hop de Goiânia e também pessoas que são participantes de um movimento que chama Desencuca, que é a favor da luta antimanicomial, também falam muito sobre a saúde mental. Então, esses grupos, eles foram chamados, foram feitas várias reuniões, eles escolheram os objetos que eles queriam expor na exposição e também eles mesmos escreveram, redigiram o texto curatorial do módulo 3. Bom, depois agora de falar um pouquinho do museu, os meus 2 objetos de estudo, né, o primeiro deles foi o software Tainacan. O software Tainacan, ele é uma ferramenta, na verdade, né, para WordPress e ele foi criado, né, para gestão de arquivos e acervos culturais e tem sido amplamente utilizado no Brasil, né, por exemplo, o Museu do Índio utiliza. E foi desenvolvido inicialmente em parceria da UFG com a UNB no ano de 2014. E ele foi utilizado pela primeira vez pelo Museu Antropológico através do projeto Tesaurus Carajá, que também foi coordenado pelo meu professor e orientador Manuel Ferreira Lima Filho, e foi assim que eu realmente comecei a viver o espaço do Museu Antropológico, porque o projeto, a sede dele era no museu, então nós fazíamos reunião no museu, né? E a intenção do projeto era disponibilizar para o público itens de uma coleção que chama itens da coleção chamada William Limpkind, que se encontravam no Museu Nacional do Rio de Janeiro e foram consumidos pelo incêndio que teve lá. Então, disponibilizar esses itens online, fazer com que as pessoas conhecessem objetos que não existem mais, é uma experiência muito rica, principalmente por integrantes indígenas, né, que realmente eram donos desses objetos, né, e esses objetos foram queimados. Então, eles podem ter acesso, saber o que estava lá, o que tinha, e também para pesquisadores da área, né. O William Limpkind foi um antropólogo estadunidense, e a maior parte dessa coleção dele pertencia aos Inã Carajá, né, que vivem também, tiveram muitos diálogos ao longo dos anos com o Museu Antropológico do UFG. Bom, o Tainacan, ele foi escolhido porque ele permite muitas edições no WordPress de uma forma que possa realmente responder às nossas expectativas, né, enquanto pesquisador. Então, o site, né, o acervo do Museu Antropológico, ele foi dividido em 3 partes, uma só para os projetos, onde se encontra o projeto Tesaurus, uma para o acervo etnográfico e outra para o acervo arqueológico, né? Então, o próprio software permitiu essa divisão, né? E também falando um pouco sobre o projeto Tesaurus, quando nós desenvolvemos, né, na plataforma, no software Tainacan, a gente viu que poderia fazer muitos filtros nessa coleção e futuramente poder cruzar essa coleção com outras coleções que estejam depositadas no software. Então, vamos supor que um pesquisador esteja interessado em todos os adornos que contenham plumas. Aí ele pode pesquisar e todas as coleções que tiverem disponibilizadas na plataforma, elas se cruzam, então ele não precisa entrar de coleção em coleção, visitar museu por museu, mas se todos eles estiverem nessa plataforma, ele consegue cruzar os dados e captar todas as informações de todos os museus que têm a ver com a relação com aquilo que ele quer pesquisar. Então, essa plataforma ela é muito importante, porque ela promove o diálogo entre os museus, né? Não só internamente do museu com o museu mesmo, mas também entre outros museus. Em relação agora à realização da filmagem em 360 graus, eu pude participar do processo, né? E ela foi realizada em parceria do Museu Antropológico com o Digital Lab, né? O Digital Lab ele foi desenvolvido pelo professor Pablo Lisboa, que é professor museólogo da UFG. E todo esse processo ele foi supervisionado por 2 museólogas do Museu Antropológico, que foi a Mayara Rodrigues e a Rosana Klippel. Bom, então, como eu disse anteriormente, quando você entra, né, na página do Museu Antropológico, tem lá o tour, para você fazer o tour virtual, né, da exposição Rede Saberes e Ocupações. Então, você pode percorrer por cada módulo e fazer as suas escolhas, né, então você tem lá, eu não sei se vocês já viram um mapa, assim, em 360 graus, mas você vai andando, né, ele é bem parecido com o Google Maps. Você vai andando e você pode escolher se você quer virar para cá, se você quer virar para lá, e a gente tem também a possibilidade de ampliar as imagens da exposição. Então, tem as placas da exposição com os informes, com textos e tudo mais.
Então, o visitante ele pode ampliar aquela imagem para ler o que está escrito, né? Ele pode fazer o próprio caminho dentro da exposição, então é bem interativo. E enquanto considerações finais, eu considero assim que a tecnologia, por meio da filmagem 360 graus e também pelo uso, né, do software Tinacan, ela é um recurso, a tecnologia, necessário, né, um recurso necessário em resposta a um contexto específico, agora de isolamento social, né. E todas as iniciativas que o Museu Antropológico teve não foram iniciativas para dar visibilidade para a instituição, mas sempre foram iniciativas tentando buscar o diálogo com o público, para que esse diálogo não fosse perdido, né? E também para ter um diálogo com a sociedade no geral, né? Porque, como eu disse, o museu ele é muito importante para fazer uma ponte entre universidade e comunidade, né? Tornar essas pesquisas nossas pesquisas mais compreensíveis, né, para pessoas que não são especialistas na área, né? E embora a gente saiba que existam muitos percalços pelo caminho, por exemplo, como a dificuldade do acesso à internet, né? Todo esse movimento que o Museu Antropológico fez, ele tem muita ideia de processo, né? E o processo, ele não é algo finalizado, não é algo pronto. É algo que ele está sempre aprendendo, sempre discutindo, sempre refletindo, sempre modificando, né? Para estar cada vez mais próximo do público. Então, eu acredito que essa pesquisa minha foi muito básica, né? Foi uma pesquisa muito inicial e que muitas outras pesquisas podem decorrer depois disso, né? Porque nós ainda estamos em contexto de isolamento social. E como vai ser quando tu voltar ao normal, bem entre aspas, né? Será que esse passo em rumo à virtualidade, ele não é importante? Será que ele realmente vai ter como ser deixado de lado? Ou será que é uma coisa que as gerações estão cada vez mais ansiando e pedindo, né? Por essas ferramentas, né? Elas são, assim, se a gente for parar para pensar, pessoas que estão em outro país conseguem ter acesso, por exemplo, a um museu. As coisas que tem no museu aqui no Brasil, então, elas são de considerável, né, importância. E eu acredito que muitos debates vão poder ser propiciados futuramente, né? Eu deixo aqui também meu contato, caso alguém tenha tido alguma dificuldade para compreender, eu acredito que seja muita informação que eu passei, que eu falei. Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o uso do Tinacan, sobre o 360 graus da exposição, sobre a minha experiência, é só entrar em contato comigo pelo emanueledalara@gmail.com. E também vocês podem entrar nas páginas, né, tanto do Museu Antropológico da UFG, tanto do acervo do Museu Antropológico. Tem também a página do Digital Lab, né, que faz a filmagem 360 graus de diversas exposições, não foi só do Museu Antropológico, então eles ainda continuam e até fecharam algumas parcerias para fora do país, né, para fazer a 360 graus de vários museus. Tem também o Wiki, a página do Wiki do Tinacan, que eles falam muito sobre a ferramenta, e também o YouTube do Tinacan, que eles explicam como funciona esse software. Esse software, inclusive, que eu esqueci de comentar, ele é um software gratuito, para download gratuito. Então, é muito interessante a gente se aprofundar, né? Às vezes alguém aí tem alguma pesquisa, pode ser que esse software possa ajudar alguém, né? E eu fico muito feliz por poder estar compartilhando isso com vocês e o meu muito obrigada a todos e todas.